Seja bem-vinda, bem-vinda ao episódio 175 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do STF, e a gente está de volta com mais um programa aí falando dos principais acontecimentos dos últimos dias aqui na Suprema Corte. A gente fala hoje da decisão que suspendeu trechos da lei do impeachment, da determinação do STF para suspender serviços de loteria e apostas esportivas autorizados por leis municipais, da impossibilidade de candidaturas sem filiação partidária no sistema eleitoral brasileiro, da análise da regra que alterou o cálculo da aposentadoria por doença incurável e do julgamento sobre a homologação do acordo de privatização da Eletrobras. Quem vai comentar comigo hoje é o Mauro e a Hanna. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio TV Justiça, e junto com a Mari e o Mauro vou comentar com vocês a semana no Supremo. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF, e vou tentar ajudar então a explicar como é que foram os julgamentos aí nessa semana. Vamos lá, então, na quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes suspendeu trechos da lei do impeachment, né? Ele considerou que alguns artigos são incompatíveis com a nossa Constituição, né? Isso, Mari, são duas ações de descumprimento de preceito fundamental. E aí, por que são duas ADPFs, né, Hanna? Porque são leis anteriores, essa lei é anterior à Constituição, então, né, o remédio que se usa, né, jurídico para combater, para questionar, é a ADPF. Então, são duas ADPFs, uma juizada pelo Partido Solidariedade e outra pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E aí questionam diversos pontos dessa lei, de 1950, a lei, que trata do quórum para abertura de processo de impeachment contra ministro do Supremo, quem pode apresentar denúncias contra ministro do Supremo perante o Senado, o quórum de votação no Senado para que se abra um processo de impeachment contra um ministro supremo, e ainda a questão de poder se criminalizar, o chamado crime de hermenêutica, você criminalizar o ministro pelo mérito das suas decisões, pela forma como ele interpreta a lei, né? Como é que ele aplica a lei. Então, foram esses 4 pontos questionados, e aí o ministro, nesses 4 tópicos, ele realmente suspendeu esses 4 pontos da lei, né, Hanna? Exatamente, Mauro. São 4 dispositivos, podemos dizer assim, da lei. É a lei 1079 de 1950, né, que não se adequaram aos princípios constitucionais trazidos ali para o processo civil, processo penal, todas as áreas do direito que tratam da magistratura, né? Então, a gente tem o princípio da a presunção de inocência, né? Quando você está tratando de uma possibilidade de acusação e você imediatamente afasta aquele juiz do cargo sem nem apurar se de fato o que ele cometeu é uma ilegalidade, uma irregularidade, pode ser sanado, não entra no mérito e você já afasta o juiz, você viola o princípio da presunção de inocência, que quando se trata de um magistrado, impacta no princípio da inamovibilidade do juiz, né? Ele não pode ser movido daquele cargo em que ele está por uma opinião, por uma decisão. Na verdade, o juiz não tem opinião, né, Mauro? O juiz dá uma interpretação à legislação. Ele faz o dizer o direito, isso é muito bonito, lá do direito, da filosofia, né? Ele diz o direito, é a jurisdição, ius dicere, do latim, né? Quando a gente tem o juiz interpretando a lei. E pelo nosso Estado Democrático de Direito, a partir da Constituição de 88, o juiz ele é livre, desde que ele motive a sua decisão, explique o porquê ele está interpretando a lei daquele jeito. Por isso, ele não pode ser criminalizado na sua jurisdição, que não se trata de uma opinião. O ministro Gilmar Mendes fala muito o poder judiciário independente. Se não houver independência para um juiz atuar, se ele for decidir os casos pressionado, né, ele não desde a primeira instância, né, Mauro? Claro. Passando pelos desembargadores em segunda instância, nos tribunais de justiça dos estados, até os tribunais superiores, o juiz ele tem que ser livre para dar o seu entendimento a partir da lei. E pelo Estado Democrático de Direito, a partir da organização judiciária, que vem a partir da organização do direito administrativo, da administração pública, o juiz ele é incorporado naquele cargo e ele tem o poder de decidir. Faz parte do Estado Democrático de Direito quando a gente assina, né, esse Estado Democrático de Direito, quando a gente coaduna com ele. Então, também tem, Mauro, o devido processo legal, a imparcialidade do juiz, a inamovibilidade, como eu disse. Essa independência do judiciário se desdobra em vários princípios que são todos constitucionais. E pela Lei C de 1950, a Constituição sobrevindo em 88
essa lei não sofreu alterações necessárias para que haja essa adequação. A gente tem diversas leis mais antigas, por exemplo, o nosso Código Penal... O Código Penal é de 41. De 40, entrando em vigor em 41. O Código de Processo Uhum. Penal também é muito antigo. Mas essas legislações que a gente comentou... Sendo alteradas. Vêm sendo alteradas justamente para entrar em consonância, né, entrar em acordo com os princípios constitucionais e com os ditames, né, os dispositivos legais. A gente tem, como você mencionou, esse crime de hermenêutica, que é uma teoria da doutrina do direito, que é criminalizar a conduta do juiz quando ele dá uma opinião. Ele não dá opinião, como eu expliquei, ele diz o direito. E isso é vedado, né? Não se pode pressionar o juiz para que ele atenda ao interesse de um outro poder ou de parlamentares específicos, de uma bancada específica, sob pena desse juiz atuar sob pressão, servindo a interesses. O ministro Gilmar fala que não se pode usar esse instrumento como forma de intimidação, sob pena de gerar insegurança jurídica e pressionar juízes a atuar de forma parcial ou alinhada a interesses políticos. Você falou, isso pode acontecer numa comarca do interior e pode acontecer aqui na capital federal, né? Interesses políticos pressionando um ministro ou um juiz a atuar de determinada forma, senão eu vou aprovar um pedido de impeachment feito por qualquer pessoa. Exatamente. Inclusive, outro ponto apontado é esse, né? A lei dizia que qualquer pessoa podia apresentar um pedido né, denunciar um crime de responsabilidade e fazer um pedido de impeachment de ministro supremo. E aí o ministro afasta isso também, né, Rana? Afasta isso, explicando que isso se trata de um filtro institucional, né? Um equilíbrio entre as partes. Se para processar e julgar um juiz ou um membro do Ministério Público, esse processo tem que partir da Procuradoria, por que não com o ministro do Supremo Tribunal Federal também? Então, para a isonomia, para equiparar esses poderes e a própria processualística para se processar um juiz, seja de que esfera for, o ministro entendeu por unificar na pessoa, na figura, né, do PGR. Então, foi uma decisão que coaduna com o que está na Constituição e equilibra os poderes. Porque aí você... É uma decisão técnica. Você acusar uma pessoa, denunciar uma pessoa, você não pode de novo fazer isso por interesses políticos ou empresariais ou o que quer que seja. Tem ou que ser quando um juiz discorda de uma lei ou apresenta uma interpretação diversa do que pode ser pacificada naquele momento. Até porque, de acordo com a sociedade, de acordo com a dinâmica jurídica, judicial, as leis e os entendimentos sobre as leis, eles realmente se modificam. É dinâmico, e essa é a beleza do direito, eu diria. Não, é isso. E aí o procurador-geral, sendo só ele a abrir o processo, a poder abrir o processo, ele vai agir de forma técnica. Você vai ver se há um desvio realmente na atuação do juiz, ou, né, porque uma pessoa... Também de forma motivada, né, explicando. Exatamente, porque se você permite a abertura, pedidos de abertura, hoje em dia, pelo que se consta no Senado, tem vários pedidos de abertura de impeachment contra vários ministros supremos. E aí última análise que eu fiz tinha 81 pedidos de impeachment. É isso, então... Por qualquer pessoa do povo, né? Isso é muito temerário para o Estado democrático. Porque o risco, e aí o próximo ponto que a gente vai tratar, que ele fala, né, a questão do quórum para receber uma denúncia. Né? A lei permite uma maioria simples dos senadores presentes, pode chegar a 21 senadores para abrir um processo contra o ministro. Ou seja, se você permitir que qualquer pessoa do povo peça para abrir um pedido de um impeachment contra o ministro e permite um quórum baixíssimo para abrir, fica, né? É banalizar o instituto do impeachment, né? Que é um instituto dos mais graves e mais sérios que a gente tem na nossa Constituição, permitido pela nossa legislação e na nossa Constituição. Não é isso. Então, e aí o ministro diz que deve ser 2/3 dos senadores, né? Para colocar assim no patamar. Se para outras medidas legais é exigido esse quórum mais complexo, mais robusto, por que não para uma medida gravosa como o impeachment? E aí tem a questão que você falou do afastamento cautelar. Também, porque se abrir um processo de impeachment nessa situação que alguém do povo pediu a abertura de um impeachment, um quórum baixíssimo fez a abertura, o ministro já é afastado. Olha, isso prejudica toda a jurisdicionalidade, ou seja, todo um processo que pode estar na mão desse juiz. Repetindo, isso vale para o juiz de primeira instância, né, até os ministros do Supremo Tribunal. A ideia é a mesma, né? Apesar de falarmos aqui de ministros do Supremo, mas a ideia é sempre a mesma, né, Ana? Isso prejudica o andamento do processo, isso fragiliza a jurisdição, esse dizer o direito, essa autonomia e a própria figura do juiz, que é o ente máximo, né, do nosso poder judiciário. Então, quando a gente tem a banalização do impeachment, a
gente coloca em risco toda a estrutura do judiciário e do Estado Democrático de Direito. E isso pode reverberar em outras hipóteses do próprio impeachment, né? A gente tem impeachment de presidente da República. Quando você traz a possibilidade de um quórum reduzido, quiçá para o presidente da República isso sirva também. É um risco democrático. Então, a gente fazendo um resumo, ele afastou a questão do quórum, que era um quórum simples, maioria simples para 2/3. Ele afastou a possibilidade de qualquer pessoa apresentar pedido de impeachment, passando a ser apenas a PGR. Apenas a PGR. O que mais que ele fez aqui? A questão da denúncia. O afastamento cautelar também ele afastou. Isso. Né? E qual foi o outro ponto? O crime de hermenêutica, né? Ou seja, o juiz não se pode pode criminalizar a conduta, né? A interpretação que o juiz dá sobre uma lei. Isso, todos esses pontos afastados, então é uma decisão liminar do ministro, e aí o caso já vai ser, a liminar já vai ser analisado numa sessão que começa no próximo dia 12 agora de dezembro, acho que, se não me engano, a última sessão do ano, que se encerra esse ano, já vai essa liminar para análise dos demais ministros. No plenário virtual. Virtual, isso. Mas, e sempre lembrando, liminar assim que proferida já passa a valer. Então, essa liminar do ministro Gilmar já está valendo. Inclusive, a AGU chegou a recorrer logo dessa decisão, mas o ministro já... Não foi um recurso, né, Mal? Foi um pedido de reconsideração. Que é onde o ministro fala que não existe. Eu achei interessante dizer, não existe esse pedido na forma de recurso, né, pela lei. Não há essa hipótese legal, né? Foi justamente a justificativa do ministro para não conhecer desse pedido de reconsideração. Isso, e aí ele volta a reforçar de qualquer forma, né? Ele mantinha a decisão pelos fundamentos que ele já tinha dado lá, negou esse pedido da AGU, enfim, agora é aguardar a última, acho que no nosso último episódio do ano aqui do podcast, provavelmente vamos falar desse assunto. Então a gente aguarda, né? Também na quarta-feira, uma outra liminar concedida pelo ministro Nunes Marques determinou a suspensão de todas as leis e decretos municipais que criam, autorizam ou regulam loterias e apostas esportivas em âmbito local. Isso, aqui uma questão na DPF, mais uma DPF, porque agora por outro motivo, Hanna, porque agora são leis municipais. Né? Então também o cabimento aí não seria de ação direta, mas de DPF. Aqui o autor, Partido Solidariedade, diz que há uma proliferação de loterias municipais e que isso estaria violando a competência privativa da União para legislar sobre esse tema. Então é isso, vários municípios criando, regulamentando loterias, que inclusive permite aquelas de cota fixa, que se chama, que são as bets, né, tão em voga, tão discutidas hoje em dia, né? Muitas dessas leis estavam permitindo bets municipais, e aí então o partido entra com essa DPF aqui, e o ministro Nunes Marques manda suspender todas, né, todas as legislações municipais que tratam disso. Competência da União, né, Hanna? Competência da União. Estava verificando aqui, é o inciso 20 do artigo 22 da nossa Constituição. Compete privativamente à União legislar, né, tratar dessa matéria no âmbito legislativo com tema de consórcio e sorteios. Então, é uma legislação que cabe à União. Os estados, eles podem vir a complementar essa legislação a partir de uma legislação estadual, de acordo com as suas características particulares ali, mas complementando a regra da lei federal, que é de competência da União. A lei fala, né? Os estados e o DF, eu anotei que a lei 13756, isso. Ela fala que estados e Distrito Federal são autorizados a explorar no âmbito de seus territórios modalidades lotéricas previstas na legislação. A exploração, eles nem estão legislando propriamente sobre o assunto, eles estão regulando como que eles vão explorar internamente na competência do Estado e do Distrito Federal, mas nada de competência para os municípios. Não fala em município. E aí o risco, eu achei interessante, o ministro cita, você pulverizando essa coisa da loteria, e principalmente com essa questão das bets hoje em dia, que são, né, tem causado tanto problema, ele fala, dificulta uniformizar nacionalmente a questão das loterias, as regras publicitárias, mecanismos de defesa do direito do consumidor e saúde do usuário, porque né, a gente viu a discussão sobre bets, né, um processo relatado pelo ministro Luiz Fux, a questão que está envolvida no negócio das bets, as pessoas estão ficando endividadas, estão usando... É um vício, né? Isso é comprovado pela psicologia, né? Que compromete a cognição, e a gente já tem estatísticas revelando esses reflexos
na sociedade com relação à dívida das famílias, Sim. crianças e adolescentes viciados e comprometendo até a renda familiar sem nem usando autorização aqueles dos benefícios pais. de prestação continuada, Exato, usando a um Bolsa desvio, Família, né, claro. de benefícios sociais para as apostas. Então, realmente é um risco que precisa ser regulamentado. E aqui a gente tem a competência privativa da União, como a gente trouxe, os estados podendo legislar de forma complementar internamente para os estados e Distrito Federal. Então a gente já teve a decisão no caso das bets, e aí agora o ministro então decide que lei municipal não, estão todas suspensas até o julgamento de mérito aqui desse caso, né? Mas assim, uma decisão que vale, né, em princípio... Com multa, né? Com para multa. Quem desobedecer essa decisão, né? A gente tem a multa diária de 500 mil aos municípios e empresas que continuarem a explorar essa atividade a partir dessa proibição. Uhum. E a prefeitos e presidentes de empresas, multa de 500 mil, 50 mil diária também, né? Uma multa altíssima, pesado. Até porque o reflexo é alto, Sim, né? O reflexo sim, sem dúvida. na sociedade, as consequências dessa continuação são muito graves. Muito então, grave. as multas são altíssimas. Pesadas. E aí, Mari, da mesma forma, decisão liminar, o ministro já pede que se convocasse uma sessão extraordinária do plenário virtual para referendo dessa decisão. Deixa eu ver... O referendo é a confirmação, né, confirmação Mauro? da liminar. Pelos outros ministros. E eu anotei aqui, já está acontecendo hoje, sexta-feira 5, o dia que a gente grava o episódio. Se encerra no dia 6, eu não olhei ainda, posso dar uma olhada aqui. A gente já está aqui, vamos dar uma olhada? O que a gente já tem, se já está com alguma votação? Essa é a DPF 1212. Vamos ver se a gente consegue achar o placar aqui ao vivo. Ao vivo. Sessão virtual. Vamos lá. Por enquanto, o ministro Nunes Marques votou e houve um pedido de destaque do ministro Flávio Dino. Ou seja... Nunes Marques é o ministro que concedeu a liminar, né? O relator. Nunes Marques manteve, claro, vota, e aí o ministro Flávio Dino pede destaque do caso, então o caso vai para o plenário presencial, em princípio, né, para se analisar isso. Bom você ter perguntado, tá vendo? A gente está com a notícia bem em dia. Então, a decisão liminar, como a gente explicou, continua valendo, né? Já está em curso, mas... Até que se julgue no plenário. Até que se julgue no plenário, é isso. Agora no plenário. Sim, agora no plenário presencial. A gente acompanha e traz para cá quando acontecer. Com certeza. Então, nessa semana também, o STF, por unanimidade, afastou a possibilidade de candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, que são as candidaturas de pessoas não filiadas a nenhum partido político. A decisão foi tomada em sessão virtual e ela reforça o entendimento de que a filiação partidária é um requisito de elegibilidade estabelecido pela Constituição. É isso, Mari. 2 cidadãos que tentaram concorrer sem partidos políticos a cargo de prefeito e vice-prefeito no Rio de Janeiro na eleição de 2016. Não conseguiram, enfim, foram subindo com recurso, tentando recorrer da decisão que negou registro, até chegar aqui no Supremo e, mais uma vez, obterem uma decisão negativa. E aí, muito simples, né, Hanna? A Constituição é clara e expressa de que é preciso filiação partidária. É preciso filiação partidária. O artigo 14 traz para a gente que a própria competência, né, para trazer, é um entendimento da nossa Constituição, a própria competência para registrar aquela candidatura é do partido político, né? Então, essa filiação partidária, ela é obrigatória como requisito para esse candidato. A gente também tem, Mauro, como fundamento da República Brasileira, o pluralismo político, que que decorre, né, dessa própria interpretação. Então, quando a gente tem a Constituição baseada nesse pluralismo em que pessoas se unem a partir de uma ideia, de um conceito, de um ideal, se juntam para formar um partido e, assim, podem ser eleitos como representantes daquele entendimento, daquele ideal político a partir do voto. Por isso é tão essencial, e aí a gente pode voltar para interpretações filosóficas do próprio Estado Democrático de Direito, do porquê isso é importante. Né? Mas, de fato, consolidado a nossa Constituição, parágrafo 3º, salvo engano, da nossa Constituição, artigo 14. 14º são condições de elegibilidade na forma da lei, nacionalidade brasileira, exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e item 5, a filiação partidária. Explícito, exato, né? Muito claro. Mais interessante que você comentou que a Constituição, no geral, dá muita força exatamente, né, para esse sistema representativo, né, nosso. Os partidos
representando, né, ideias, representando, né, ideais, ideologias, enfim, né, você não... E a gente Claro. tem isso como fundamento mesmo da República Brasileira, está lá no artigo 1º da nossa Constituição. Embora outros países aceitem, né, essa candidatura avulsa, outros países também, por exemplo, como os Estados Unidos, aceitam apenas o bipartidarismo, né, são 2 partidos apenas, não existe essa pluralidade, esse número de partidos. Mas permite a candidatura E que permite isolada. a candidatura avulsa. Então, avulsa. é um conceito que nós, a partir da nossa Constituição de 88, contratamos, assinamos. Não, é isso. Então, assim, essa é muito, muito clara, muito simples, tanto que os candidatos aqui, no caso, conseguiram, né, decisões negativas em todas as instâncias do judiciário, e agora o Supremo, então, bate o martelo, inclusive fixando, né, o Mário. A tese ficou super simples também. Super simples, a não ser que se mude por uma alteração na Constituição. Na Constituição. Que aí não cabe ao Supremo, é do Poder Legislativo. É do Poder Legislativo. Mas a tese ficou: não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição. Isso. Simples assim. Tema 1300 do STF. Isso. Não sei se eu acho que é 914. 914? Bom, a gente confere. Tá aqui na o 1300, o 1300, se não me engano, é o da... É o seguinte, não é? Da Previdência? É isso mesmo. Isso. 914, então, 914, sobre as candidaturas. E vamos, então, a pro gente tema... vai entrar, vamos aproveitar e já entrar aqui na próxima pauta. Vamos pro 1300. Meia culpa. Não. É muita tese, é muita informação, muito muito número, muito tema, né? Vamos que vamos. Vamos. O plenário do STF começou a julgar o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que discute se a aposentadoria por incapacidade permanente causada por doença grave, contagiosa ou incurável deve ser paga de forma integral ou seguir a regra da reforma da Previdência lá de 2019, que reduziu esse valor, né? É isso, aqui são a Previdência, a emenda constitucional prevê 2 aposentadorias. Pessoas que tiverem aposentadoria por doença grave, contagiosa ou incurável, ou seja, a pessoa pede para se aposentar por conta de doença grave, contagiosa ou incurável, ela vai receber 60% do valor do benefício, mais essa questão de 2 pontos percentuais por cada ano de contribuição, que exceder até chegar a 20. Não 60, se você somar 20 vezes 2, vai dar 40 e chegou ao teto, né? Agora, isso para a pessoa que pegou uma doença externa, uma pessoa deficiente em alguma coisa. Que não tem nada a ver com as relações trabalhistas. Relações trabalhistas. Por quê? Quem tem uma doença de trabalho, um acidente de trabalho, alguma incapacidade criada pela relação de trabalho, vai ter aposentadoria no valor de 100% do benefício. E a discussão, então, é essa. Vale essa diferenciação? Você pode tratar diferente esses 2 casos, Rana? E a gente teve sustentações orais que trouxeram argumentos bastante robustos, né, com relação a vedação a essa diferença. Né? Inclusive, teve um advogado, não vou lembrar agora quem foi, que trouxe um exemplo pessoal dele, dizendo que quando uma pessoa sofre uma doença incurável, uma doença, e ela é aposentada, além de sofrer com a doença, ela ainda perde a sua condição de trabalho, sofre emocionalmente, psicologicamente, ainda vai sofrer financeiramente com a possibilidade de redução da sua renda, né, comprometendo aí todo o sustento de uma família, muitas vezes. Então, essa diferenciação seria constitucional ou não, né? A regra anterior é que seria de 100%, né? E com a mudança, a emenda constitucional número 103, que é a proposta da reforma previdenciária, trouxe essa diferenciação reduzindo a 60%. Pode chegar a 100%, mas no primeiro momento, naqueles primeiros anos, até comprovar também, né, Mauro, toda a questão de laudo, de entrevistas com o INSS para que se comprove aquela questão, pode demorar anos e essa pessoa estando ali com a sua renda reduzida em 60%. É um prejuízo, né, de fato, mas a gente tem que aguardar aí o que a gente vai ter de decisão, né, porque o julgamento ainda não terminou. Não, está mais ou menos empatado, né, 2 correntes. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, o caso começou no plenário virtual, né, o voto dele permanece valendo. Ele entende que não há um dever constitucional de que o tratamento seja igualitário para os 2 casos, né, não é
uma coisa é um acidente causado por um empregador que também contribui lá com a Previdência, né? Ele entende a obrigação previdenciária, mas não a equidade. Isso, exatamente. Então, se vem de uma relação de trabalho, né, se a causa foi uma relação de trabalho, o empregador vai ter que, né, sustentar aquilo ali que está acontecendo. É o empregador quem paga também a Previdência, né? E aí, no caso do cidadão que se acidente, que tem uma doença, isso não é uma relação, isso é da vida, né? E aí ninguém teria que arcar com isso sozinho, né? O que pensa diferente o ministro Flávio Dino, que abriu divergência, né? Ele fala que fere diversos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? No caso das duas hipóteses, ele fala, né? A pessoa que pegou uma doença grave, incurável sozinho, ou por uma doença de trabalho ocupacional, como se diz, nas duas hipóteses, o segurado confronta-se com o mesmo risco social, quadro de saúde severo e frequentemente associado a maior dependência e consolidação da inaptidão para o trabalho. Ou seja, o problema dos dois é o mesmo. Fica fora do trabalho e com uma renda comprometida. E aí pode se tratar diferente para o ministro Flávio Dino. E, deixa eu ver quem já o acompanha aqui, a gente estava com uma votação grande aqui, o ministro Flávio Dino, acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Estão negando o recurso que é do INSS, aqui no caso, né? Isso. O INSS recorrendo de uma decisão da Justiça do Paraná, que deu esse 100%, e dando provimento ao recurso do INSS, o ministro Roberto Barroso, Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques, e aí a gente ficou faltando, então, só o voto do ministro Luiz Fux. Isso, falta o voto do ministro Luiz Fux para acabar. Então, teriam 5 votos negando o provimento ao recurso do INSS, considerando inconstitucional essa diferença, e 4 considerando que ela é constitucional. A gente tem que esperar, então, a conclusão desse julgamento com o voto do ministro Luiz Fux. Isso, esse é um RE, um recurso extraordinário de um caso concreto, mas que tem repercussão geral reconhecida. Isso, e aí, em princípio, deve-se frisar. Na verdade, já existem 2 teses, eu não vou ler aqui, porque a gente gosta de ler tese quando ela está concluída, para não ter confusão. Em breve a gente já vai trazer de novo como se encerrar, né? Vamos, pois é, porque o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Flávio Dino apresentaram tese, mas a gente vai ver. Aqui vencer, a gente vai ler. Se bem que esse aqui ainda não tem previsão, né, de voltar. Não, ainda não. Esse não então, é o que pode ser que volta. a gente não traga tão rápido assim. Enfim, quando voltar a gente traz, mas aí com a tese definitiva. É isso. Certo, então, o plenário também voltou a analisar a homologação do acordo entre a União e a Eletrobras para compensar a redução do poder do voto do governo após a privatização dessa empresa, né? E o julgamento foi suspenso. Desculpa, só para eu voltar aqui no anterior, faltou o voto do ministro Gilmar Mendes também, tá, gente? Nesse caso eu falei da Luiz Fux, da Previdência, faltam os votos do ministro Luiz Fux e Gilmar Mendes, tá? É porque nesse caso que a gente vai falar agora da Eletrobras... Ficou faltando só o ministro Luiz Fux. Tá vendo? Hoje a gente está entrando com um assunto no outro, né? Mas é isso, né? Esse caso do acordo da Telebrás também é um caso delicado aí, né? Processualmente, né? Porque, tentando explicar que foi feita uma lei para tratar da privatização da Eletrobras, né? E aí a União, o presidente da República, entrou com uma ação contra essa lei, dizendo o seguinte: olha, eu tenho 42% das ações da Eletrobras, né, direito a voto, e a lei, o artigo que eu estou questionando, diz que só pode ter no máximo 10% de votos, independente da quantidade de ações com direito a voto que você tenha. E aí isso é desproporcional, não é razoável, né? Então, a presidência da República questiona esse ponto da lei. Por isso, entrou no Supremo como uma ADI. ADI, né? É uma lei. Começou como ADI. Isso. O que acontece? O relator ministro Nunes Marques vê o caso, trata-se, né, de privatização de uma empresa, a União envolvida com outros, mandou isso para o... Eu sempre... Vou ver aqui, anotar aqui, para a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Núcleo de conciliação lá do Executivo, né? Aí a União e a Eletrobras chegam lá a um acordo. O que faz? A Eletrobras oferece para a União assim, vamos permanecer com esses 10%, mas no Conselho de Administração, dos 10 postos que tem lá direito a voto, você pode indicar até 3. E no Conselho Fiscal, que tem 5 cadeiras, você pode indicar 1. E aí isso vai porque, segundo até os ministros falam, aí que está a governança da empresa. Nesses conselhos é que está o poder decisório da empresa. Então, onde a União queria ter mais espaço. Isso, e aí ela conseguiu aumentar a sua participação ali,
Né? Por quê? Porque a área de energia elétrica ela é estratégica, né? Para o governo, para o país, na verdade, para as pessoas. A gente conversou isso da outra vez aqui, que né, isso vai bater na nossa conta de luz mensal, no final das contas. Na nossa conta. No final das contas, bate na nossa conta. Então, é um tema delicado. Tem a questão, envolve a eletronuclear, envolve Angra. Então, assim, é um ponto muito delicado e a União, né, se sentiu na obrigação de conseguir manter, né, um certo poder decisório nessa área. E aí, nisso, Mauro, a ADI, que entrou como uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade de um dispositivo da lei, vira uma homologação de acordo, desse acordo estabelecido. Isso, e aí o ministro Nunes Marques, quando eles chegaram ao acordo, traz ao Supremo, o ministro Nunes Marques, o relator, levou a homologação do caso para o plenário e votou pela homologação total desse acordo. O ministro Alexandre de Moraes abre uma divergência para dizer o seguinte: o objeto da ação direta de inconstitucionalidade era só aquele dispositivo que tratava do teto de direito a voto dos 10%. O restante, inclusive, que está no acordo, isso não foi discutido pelos ministros, ninguém tem noção do que se trata, do que está, ninguém não é nem matéria analisou, do STF. Não é matéria. O ministro Dino chega a falar, isso aí é competência de uma vara empresarial, ele homologa esse acordo. Então, o voto do ministro Alexandre no sentido que o item do acordo que trata dessa compensação que foi oferecida para a União ter maior participação nos conselhos de administração e fiscal, o ministro entende o seguinte: esse dispositivo questionado só é constitucional, ou seja, ele deu aquela famosa interpretação conforme. Para dizer, só é constitucional se houver a compensação. Se a União tiver essa compensação, aí ele é constitucional. Que aí fica dependendo do acordo, a declaração ou não da constitucionalidade. Isso. E aí o que o ministro Alexandre faz? E ele vota para homologar só esse item do acordo que fala dessa compensação. Que é o que vai resolver a ADI em si. Que é o objeto da ação. Então ele fala, o resto do acordo, eu não tenho como analisar, não nos compete. Ele não está dizendo que nega o acordo, nem nada, ele só não analisa. Né? Então esse é o voto dele, porque é uma questão muito delicada, e aí os ministros ficaram discutindo isso. Então, todos os ministros acabam concordando com essa interpretação conforme. Foram 9 votos. Até agora, os 9 concordam que é preciso dar essa interpretação conforme. Mas aí o plenário se dividiu em ministros votando pela homologação total do acordo. Né? A gente teve o ministro Nunes Marques, seu relator, acompanhados pelo ministro Cristiano Zanin, André Mendonça, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Esses votam pela homologação total do acordo. Entendem que há que haver essa interpretação conforme, mas homologam inteiros. Se eles chegaram a um acordo, os dois consensuaram, assinaram embaixo, o acordo está valendo. A autonomia das partes, né, Mauro? Elas que estão deliberando ali sobre o acordo. E os outros ministros que não estão homologando disseram, a gente não está dizendo não, a gente permanece, só que vão para outra instância, né, com esse acordo. Então, homologam parcialmente, seguindo o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Então, a gente tem 5 votos a 4, 5 homologando integralmente e 4 homologando apenas esse item que trata dessa compensação, e aí ficou faltando o voto do ministro Luiz Fux, aí sim. Agora sim, ficou faltando só o ministro Luiz Fux. E esse julgamento volta já no dia 11 de dezembro, na semana que vem, né? Então já temos... Foi o ministro Edson Fachin no finalzinho da sessão de quinta-feira, ontem, determinou que vai voltar na próxima quinta-feira. Nesse caso, sim, é o ministro Luiz Fux, e a gente sabe que vai voltar na semana que vem. Sim. Então, esse a gente vai poder falar semana que vem, esperamos poder concluir essa questão, então. E falando nisso, semana que vem, o que mais que a gente tem? Mari, terça-feira, julgamento do último núcleo 2, daquela tentativa de golpe de Estado, ação penal 2693. Chegou o momento. Chegou o momento do último, né? Foram 4 núcleos, na verdade tinham 5 núcleos, né? Mas o núcleo 5 teve uma denúncia que ainda não foi analisada, um caso isolado, ele Paulo Figueiredo, que está no exterior, né? Por enquanto não, mas os 4 núcleos que tiveram denúncia apresentada, recebida, é a última. Acabamos, né, Hannah? Acabamos. Vamos acabar com essa... Acabamos, e a gente pode perceber que a execução das penas também já começaram, então é um processo que está terminando aqui no Supremo. Aqui no Supremo, é isso. E no dia 10, Mari, a gente vai ter as sustentações orais numa série de ações relatadas pelo ministro Gilmar Mendes que tratam do marco temporal. Temazinho bastante complexo, sensível, com um histórico aí, né, recente, bem conturbado, né, porque... O Supremo decidiu, num recurso extraordinário, afastou essa questão do marco temporal, que é aquele que diz que, né, os indígenas teriam direito à terra se estivessem ocupando na data
promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Esse é o marco temporal. O Supremo afastou isso, diz que o direito às terras é imemorial, ou seja, os indígenas que estavam lá na terra, né, mesmo nessa data ou antes, têm direito à sua terra. Na sequência, isso foi em setembro de 2023, no final do ano de 2023, o Congresso vem e aprova uma lei voltando o marco temporal, voltando a validar essa questão, essa tese do marco temporal. E aí partidos entram aqui no Supremo pedindo para o Supremo declarar a constitucionalidade dessa lei que volta à tese do marco temporal, isso relatado pelo ministro. Teve audiência pública, teve sustentação oral. Ele fez uma série de reuniões, ele criou um comitê juntando, né, vários atores interessados, indígenas principalmente, várias audiências, e aí, na verdade, ele chega a uma minuta de um acordo, né, que está nos autos. Quem tiver interesse, era bom olhar, quem gosta desse tema, quem quer acompanhar, na ADC 87, né, você pode ver a minuta lá do que se chegou nesse acordo, que não trata só do marco temporal, é o marco temporal e toda a questão da regulamentação de como se faz demarcação de terra indígena, como se indeniza aqui, eventualmente, compensação de pessoas, questão de exploração dentro de terras indígenas, se a União pode entrar, se pessoas podem entrar, quando há interesse da União. Então, assim, são vários pontos, é um tema delicado, sensível, complexo, e que está tendo nessa turbulência aí, então agora volta aqui para o Supremo. Tem efeitos sociais, efeitos econômicos, né? Então é uma causa que a gente, dada a complexidade que a gente pode ver pelo vai e vem na corte, é de interesse de todo mundo. Isso dia tá 10, na pauta. Né? No dia 10, as sustentações orais. Isso, né? As partes vão só falar, e aí o julgamento, a votação em outro momento. E na quinta-feira, como você bem lembrou a gente, volta a questão do acordo. Da Eletrobras. Da Eletrobras com o voto do ministro Luiz Fux, e a gente vê se encerra esse julgamento. Então, ok. Esses foram os temas, né, da semana aqui no Supremo. Obrigada, Mauro. Obrigada, Hanna. E, é claro, obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na semana. Se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, pode escrever para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até mais. Até logo. Obrigado pela companhia.